Bom dia, meus irmãos, irmãs. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus! Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus! É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados. Ao ouvirem isso, perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. E estas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a reflexão de hoje, mais uma vez, o nosso guia para o reino dos céus. No início vem uma pessoa e faz a pergunta para Jesus: Meu bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E ali o Jesus dá uma resposta a princípio parcial para ele, que é aquela que nós já sabemos, que é aquela que está escrito, do nosso guia. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Assim, Jesus fala para ele, para aquela pessoa que perguntou. E ele logo em seguida fala: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Aí Jesus mais uma vez vai falar para ele. Só que voltando lá no início, para refletirmos junto. Jesus disse para aquela pessoa que faz a pergunta para ele: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Mais uma vez, Jesus se faz pequeno. Às vezes passa por despercebido no diálogo que ele estava tendo com aquela pessoa, a qual ali eles não ressaltaram o nome. Mas Jesus se faz pequeno ali dizendo que só Deus é bom, não dizendo que ele é uma má pessoa. Em nenhum momento Jesus tem na sua vida um testemunho de uma má pessoa. Até entanto, porque ele é Jesus, Então todos nós já sabemos de tudo. Mas ali ele se faz pequeno e mostra para aquela pessoa que bom mesmo é Deus, pois Deus tem o poder de salvá-lo. Basta ele abrir o coração e querer ser salvo e buscar a salvação. Porque também Deus é bom para deixar a livre escolha para você. E Jesus trata de deixar ressaltado: só Deus é bom e mais ninguém. Porque Jesus se fez pequeno e estava seguindo tudo aquilo que Deus pediu para ele. E dando continuidade na nossa reflexão, Jesus fala, lógico, completando a resposta para aquela pessoa. Ele fala, completando no versículo 21, Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Porque ele já cumpriu os mandamentos, Segundo ele acreditava que ele já fazia tudo aquilo que estava escrito nos mandamentos. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terá o tesouro nos céus. Depois vem e me segue. Mas quando aquela pessoa ouviu o término da resposta de Jesus, ele ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque ele era muito rico.
Então, por que é muito difícil para os ricos entrar no reino do céu? Ali não é só a questão do desapego dos bens materiais, porque muitas vezes pensamos em rico, aquele que é rico, cheio de bens, de riquezas, de tesouros. E tem pessoas que muitas vezes ele não está, se você fazer uma medida assim de financeira ou de bens materiais, muitas vezes ele não tem tudo aquilo que um rico, um milionário, que pensamos hoje, tem. Mas ele está apegado às coisas do mundo. Ele está rico das coisas do mundo e pobre das coisas de Deus. E muitas vezes devemos refletir, olhar com esses olhos para entendermos que não é apenas o dinheiro, como era naquela situação, que aquele jovem ali era muito rico. E ele ficou com receio, né? Ele não quis se dispor da sua riqueza até aquele momento para seguir Jesus e para ir para os reinos dos céus. Mas temos que nos dispor também das coisas do mundo, a qual muitas vezes enchemos a nossa vida, enchemos o nosso coração, nossos pensamentos, e as coisas de Deus vão ficando para trás. Então devemos largar tudo isso, toda essa riqueza, que riqueza entre aspas, pois é uma grande de uma pobreza, que é a falta de Deus, a riqueza desse mundo, as coisas desse mundo, para seguir apenas a Deus. Seguir tudo aquilo que Ele vem nos pedindo. Ele fala, no versículo 25, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E o rico que ele se trata é o que eu acabei de dizer. Não é apenas o de bem material, mas sim aquele que está cheio das coisas do mundo. E quem pode entrar no reino dos céus? No versículo 27, Jesus fala, Jesus olhou para eles e disse, para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Jesus começa dizendo que apenas Deus é bom e mais ninguém. E conclui dizendo que para Deus tudo é possível. Então basta você deixar todas as coisas do mundo de lado, viver tudo aquilo que Deus vem pedindo para você, que Ele não vai esquecer de você. Em momento algum, Ele esquecerá de você. Ali, para concluir a nossa reflexão, 2 Coríntios, de 8 a 9. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-se mediante sua pobreza. Meus irmãos, Jesus sendo rico, tendo toda a sua vida, todo o seu conforto naquela época, na vida que Jesus tinha, ele deixou tudo, como sabemos, e foi evangelizar, e foi levar a palavra, foi cumprir as profecias, foi fazer tudo o que Deus pediu para ele. Mesmo sabendo, mesmo nós sabendo também hoje quem é Jesus. Jesus se tornou pobre, se tornou pequeno, abdicou-se de todas as suas coisas e foi buscar a sua enriquecer mediante sua pobreza. Foi enriquecer diante da palavra de Deus, diante daquilo que nos falta. O amor ao próximo, o amor a Deus, o amor acima de todas as coisas. Isso Jesus fez. Meus irmãos e minhas irmãs, tenham uma ótima semana. Que nossa Mãe Virgem Maria interceda por cada um de nós, nos cubra com o teu manto sagrado, que o Espírito Santo faça morada em seu coração e em seu lar, e que você possa ser luz, pois eu tenho certeza que você é, e você é capaz de deixar essa riqueza do mundo para viver a sua pobreza diante de Deus. Fiquem com Deus.